Eu coloquei como tema: a gratidão é o prenúncio da salvação. Diga: a gratidão é o prenúncio da salvação. É o que vem antes da salvação. Por quê? Porque gratidão é um comportamento especial de resposta daqueles que reconhecem que foram muito abençoados por alguém. Então diga: gratidão é um comportamento especial em resposta daqueles que reconhecem que foram muito abençoados por alguém. A gratidão, ela deveria andar dentro do nosso coração como um reconhecimento, né? Vai abrindo sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. A gratidão deveria ser uma constante no bolsão de comportamentos dos seres humanos, principalmente dos cristãos. Nós sempre vamos depender um dos outros. O ser humano não vive sozinho, por mais que ele queira viver, mas ele não vive. E se nós vamos depender dos outros, nós vamos precisar dos outros, nós vamos ser muitas vezes ajudados pelos outros, abençoados pelos outros. É interessante que hoje a gente vê até nas escolas, os alunos querendo bater nos professores, brigar com os professores. Deveria ser o contrário, deveria haver gratidão. Eles deveriam falar: alguém estudou para vir me ensinar, alguém faz isso com determinação, com carinho, com amor, com exatidão, para melhorar a condição da minha vida e a condição da minha nação. Então, uma coisa que precisa ficar patente, precisa ficar forte no nosso coração, é que gratidão não é uma opção. Gratidão é uma qualidade, é um comportamento que deve fazer parte dos nossos dias. Eu aprendi com meu pai desde pequeno: agradeça sempre. Você foi lá, chegou numa loja, comprou, pagou. Então, já comprei, já paguei, já está ótimo. Quem tem que me agradecer é o dono da loja. Não, obrigado pelo atendimento, agradeço. Se você for numa repartição pública, agradeça a pessoa. Se você for numa igreja, agradeça o tratamento. Se você for em qualquer lugar, seja grato. Mas por quê? Porque isso é uma opção de vida. Isso é um comportamento que traz sobre nós realização, traz sobre nós uma visão diferenciada das pessoas. Eles começam a atender você de uma forma melhor, eles começam a te respeitar, e mais que isso, você passa a ser abençoado pelo próprio Deus, pela forma que você tem se comportado. Porque a gratidão, além de ser uma resposta que alegra o coração de quem lhe abençoa, ainda se torna uma ferramenta de continuidade para que essa pessoa tenha o desejo de prosseguir e abençoar mais e mais pessoas. Quando você começa a trabalhar de manhã e pega um chato que chega lá e começa a brigar e que bate boca com você, parece que aquele dia todo você fica amargo, mas se você pega de manhã uma pessoa que conversa contigo, que transmite carinho para você, que mostra a você coisas melhores, você parece que começa aquele dia com uma unção, uma determinação muito diferenciada, uma condição de aguentar muito mais. E como é gostoso quando você faz algo por alguém e aquele alguém reconhece e retribui o amor. Não é gostoso isso, irmão? Quando você ajuda uma pessoa e a pessoa vira para você e te agradece e dá um sorriso para você e mostra que percebeu o seu esforço, isso satisfaz a gente. E como é triste quando você faz algo por alguém e este alguém não dá menor valor para aquilo que você realizou por ele. Quantas vezes você vai lá e ajuda uma pessoa e a pessoa vira as costas para você, ou fala mal de você, ou atinge você, e isso deixa a gente sempre o quê? Feliz? Triste? Abatido? Desanimado? Está vendo como não vale ajudar os outros? O comportamento às vezes de uma pessoa transtorna toda uma situação e muda o caráter de alguém. Ele começa a achar que já não vale a pena ele abençoar os outros, que não vale a pena ajudar as pessoas. Por quê? Porque ele foi realmente colocado sobre ele uma manifestação de ingratidão, e isso precisa começar a entrar no nosso coração. Por quê? Porque antes de eu pedir a gratidão de alguém, eu devo ser grato. Eu devo ser aquele que exala o perfume, eu devo ser aquele que demonstra o comportamento adequado, eu devo ser aquele que coloca realmente uma condição diferenciada. Quando a pessoa chega, olha para você e fala assim: esse cara é diferente, a forma dele atuar, tratar, se comportar, faz a diferença. Quando falamos do espiritual, então a gratidão deve ser um comportamento mais veemente ainda, mais
determinado ainda, mais necessitado, vamos dizer, ou ter necessidade de estar na sua vida, não é opcional. Se eu sou cristão, veja, Jesus, apesar de tudo, até o fim, ele estava falando para o pai dele perdoar as pessoas, até o fim ele estava olhando para o ser humano, como se fosse algo bom, agradecendo por tudo e por todos, e trazendo a eles a condição de uma vida abundante, uma vida eterna. Jesus aceitou a morte na cruz, ele aceitou pagar os nossos pecados, ele foi e sempre será um presente que não merecíamos, de um valor inestimável. Por isso nós temos que ser gratos a Deus, porque nós já recebemos a manifestação através do comportamento que ele deixou. Não é assim, apóstolo, eu não tenho motivo nenhum para eu ser grato às pessoas, todo mundo é mal criado, todo mundo é isso, a obra de Deus, peraí, lembra disso, antes de você nascer, alguém já deu a você o direito da vida eterna. Então, ainda que você nasceu e morou numa casa farta, ou numa casa que tinha pouca coisa, não importa, a vida eterna já te foi garantida, e eu preciso ser grato àquilo que foi tratado, foi estabelecido para mim. Nós nunca vamos conseguir calcular o preço que Jesus pagou por nossas vidas, para nossa salvação e para perpetuar a vida eterna. Nós nunca vamos conseguir medir, quantificar, é R$1.000, é 10 mil, é 100 mil, é 1 milhão, quanto vale? Já pensou quanto vale? Quando você não está bem, e alguém te ajuda, quando você tem uma enfermidade, e vai até um médico, ou um hospital, e ninguém te atende, e aí você fica desesperado ali, e de repente aparece uma pessoa e te ajuda, e você fala, quanto valeu aquele momento, que alguém te socorreu, que alguém te abençoou, quanto valeu? Em dinheiro você fala, não tem, porque eu nem tenho dinheiro para pagar tudo isso, mas aquele momento, muitas vezes mudou a sua vida, aquele momento trouxe a salvação à sua vida, e você muitas vezes não percebe isso, que você é um cristão, e como cristão recebeu a salvação, e como recebeu a salvação, é grato eternamente, é grato de manhã, é grato de tarde, é grato de noite, é grato nos dias de semana, nos finais de semana, nos feriados, nos dias especiais, nós temos que ser gratos todos os dias. A gratidão, ela traz, vamos dizer, uma determinação de reconhecimento. Você só é grato quando você reconhece. Se alguém me ajudou, eu só vou ser grato àquela pessoa quando eu reconhecer a ajuda. Ah não, eu vou embora dessa igreja, essa igreja aqui é muito chata. Às vezes a gente vê na internet alguém que sai meio amarguinho, aí ele coloca assim, porque essa igreja é isso, essa igreja é aquilo, e às vezes dá vontade de escrever, transcrever a vida da pessoa na igreja desde o começo e mostrar todos os podres da pessoa. Fala assim, a igreja fez isso por você, fez isso por você, fez isso por você, fez isso por você, esses últimos tantos anos foi assim. Mas você fala assim, ingratidão não se paga com ingratidão, não se paga com ingratidão. Então a gente faz o quê? Deixa aquela pessoa se resolver com Deus, e a gente continua amando ao próximo como a nós mesmos. Nós continuamos tendo um comportamento digno daquilo que Deus nos deu. Se Deus nos colocou na igreja, Ele espera o que de nós? Gratidão. Ele espera o que de nós? Posicionamento. Ele espera o que de nós? Que antes que a gente queira receber tudo, a gente esteja pronto a dar. Mas o ser humano aí fora aprendeu no mundo o contrário. Não estão me dando isso, não estão me dando aquilo, não estão me dando aquilo outro, então eu vou embora. E aí Deus olha para a pessoa e diz assim, ingrato, porque eu abri aquela porta para você entrar, eu estabeleci uma condição especial para mudar a tua vida, eu dei a você um encontro especial para você se fortalecer, eu dei a você a salvação, mesmo sabendo que você não merecia, que os teus pecados estavam colocados e eram terríveis, mesmo assim eu dei a você a salvação. E aí, o que você pensa disso? É hora de mudança, é hora de eu começar a pensar, peraí, como é que Deus espera que eu haja? Com gratidão. Por quê? Porque Ele já pagou o preço, já estabeleceu a situação, já deu a nós a condição da vitória.
Então agora, ao invés de eu me associar às coisas podres, eu vou me associar àquelas pessoas que têm amor no coração, que são gratos a Deus, que vivem a realização. Por quê? Porque eu pretendo não ficar com as pessoas do mundo. Eu pretendo um dia morar aonde? Quando você morrer, você vai morar onde? Na casa da Teteia, da Lulica, de quem? Ah, no céu. Você não quer a casa da fulana, da ciclana? Você não quer aquele amigo? Não, eu quero Jesus, eu quero o céu, eu quero vida eterna. Porque tudo que não é Jesus, tudo que não é Deus, tudo que não é Espírito Santo é inferno. Então eu preciso valorizar a verdade. E a verdade é que Ele pagou o preço da gratidão por nós. Ele pagou o preço, dando a gente a condição de nós termos vida e vida em abundância. Como eu não vou ser grato a esse Deus? Como eu não vou viver sorrindo? Olha para a cara do irmão do lado, ele está, o cara de maracujá está dando risada. Porque a gratidão passa por alegria, passa por satisfação. Faz ele dar risada, e se ele não rir, cutuca ele, mas faz ele rir. A gratidão passa por você ter a felicidade, você entender que tem alguém pelejando pela sua causa, entender que alguém está fazendo alguma coisa. Você já viu, o filho é pequenininho, a mãe e o pai ajudam, dão isso, dão aquilo, o filho cresce. Quando chega numa certa idade que ele já acha que ele começa a brigar com o pai, a responder, não sei o que, ele está sendo o quê? Ingrato. E a ingratidão é o quê? Ausência de amor. A ingratidão é a ausência de respeito. A ingratidão é não reconhecer tudo que foi feito pela vida dele. Meu pai, ele contava a história do pai dele. O pai dele, quando ele era garoto, foi embora de casa e deixou ele com a mãe dele lá, os irmãos, e ele era o irmão mais velho, o segundo, né, mais velho. O mais velho mesmo parece que percebeu a coisa ruim, casou e saiu fora. E aí ficou ele. E ele falava assim: eu trabalhava para sustentar a casa, para sustentar os irmãos, para fazer isso, para fazer aquilo, então eu não podia ter nada. Mas eu falei para ele: e como o senhor viu o seu pai? Eu vi meu pai com muito amor, eu gostava dele demais. Quando eu pude, eu descobri onde ele estava, eu fui até onde ele estava, fui lá, dei um abraço nele, ele até ficou preocupado, pensando que eu ia brigar com ele, mas eu não podia esquecer que eu nasci através dele, e que quando eu não tinha nada, eu não era nada, não tinha, ele deu fralda, ele deu comida, ele ajudou a minha mãe, ele deu, então como é que eu vou me levantar contra o meu pai? Ele dizia: eu sou grato a ele eternamente. E na época eu confesso que eu não entendia muito, mas seu pai deixou sua mãe, você ficou pagando as contas tudo sozinho, e você ainda consegue olhar para ele e dizer que é grato a ele? Ele falou: Marcos, nós não somos gratos pelas coisas ruins, mas nós somos gratos pelas coisas boas. Nós avaliamos o que tem de bom e podemos escolher a nossa vida. Nós podemos escolher viver pelas coisas ruins ou escolher viver pelas coisas boas. Pergunta para o irmão do lado: o que ele prefere? Você quer as coisas ruins ou as coisas boas? Se você quer as coisas boas, então comece a ser grato, comece a reconhecer, comece a determinar amor, comece a amar ao próximo como a ti mesmo, comece a ver até no teu inimigo, naquelas pessoas que muitas vezes pisaram no seu pé, que provocaram você, mas que automaticamente fizeram você crescer. Quanta gente foi provocado no emprego, foi provocado na escola, e por isso teve que crescer, teve que tomar atitudes, teve que mudar de posição, e depois que passou, é que ele entendeu: puxa vida, aquela situação foi péssima, mas eu consegui, através dela, crescer. Então, se eu olhar em todas as situações, eu vou entender que Deus está do meu lado, e que Ele está esperando que o meu coração seja um coração grato, seja um coração voltado para Ele, seja um coração que possa receber a manifestação dEle. Lucas 17, versículo 11, diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria, da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Respondeu Jesus e disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9?
Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Quando nós olhamos para isso, né, a gente colocou aqui: gratidão é o prenúncio da salvação. Quando você reconhece, você muda de comportamento. Quando você reconhece quem é Jesus, eu tenho certeza que as pessoas que passam pelo encontro acabam com uma visão diferente de toda a estrutura espiritual. No começo as pessoas acham que sabem tudo. Eu lembro quando nós levamos um pastor, e ele mais de 20 anos dirigindo igreja, e aí conversando, e acabou indo com a gente, e depois que ele foi lá, ele falou: agora eu nasci de novo, agora começou a minha vida novamente. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos no Evangelho, mas não entendemos o Evangelho. Nós estamos aí dentro da igreja, mas não entendemos a igreja. Nós estamos aí com a Bíblia embaixo do braço, mas não entendemos Jesus e muito menos Deus. Por isso nós precisamos reconhecer, entrar nessa profundidade. E eu coloquei aqui 5 razões para sermos gratos a Jesus. Diga: 5 razões para que eu seja grato a Jesus. Primeiro, Jesus sempre está à disposição para fazer sinais. Diga: Jesus sempre está à disposição para fazer sinais. Ele não tem bloqueio. Ele não é como o ser humano. O ser humano é bloqueado. Se ele for para um lado que ele não gosta, ele já fica amargurado e ele não faz mais nem o trabalho dele direito. Se ele for viajar e de repente alguma coisa aconteceu no caminho, ele falou: estou vendo que essa viagem, esse passeio vai ser horrível. Ele já se desanima. Jesus, cada passo que ele andava, cada lugar que ele passava, ele tinha sempre uma determinação. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Veja, ele foi atravessando lugares que não eram tão próximos. E ele, quando foi andando, nós falamos aí que os samaritanos, né, o pessoal de Samaria não era envolvido com os judeus. Eles tinham uma certa rixa entre eles, mas Jesus não tinha rixa com ninguém. Ele passava em qualquer lugar. Você lembra, ele sentou do lado do poço, e a mulher foi tirar água, e ele foi e falou para ela: você pode me dar um pouco de água? E ela disse para ele: ei, você é judeu, eu sou samaritana, tipo, a gente não conversa. E ele parou e falou assim: vamos mudar essa situação, já vamos mudar agora. Olha, se você soubesse a água que eu tenho para lhe dar, você que me pediria, eu te daria, e você não voltaria a ter sede. Ela falou: o senhor é melhor do que o nosso pai Abraão, que cavou os poços. E aí ele começou a conversar com ela e fez uma pergunta para ela, uma determinação. Falou: vai e busca o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Falou: disseste bem, tiveste 5 e nenhum deles é o teu. Ela: vejo que é profeta. Jesus podia ter começado a conversa quando ele falou: me dá água. Ela falava não, ele falava: deixa, meus discípulos chegam e eles vão me dar água. Mas ele queria aproveitar aquele momento, ele queria fazer sinais naquele lugar. E quando ele mandou ela foi, buscou a cidade, ela trouxe a maior parte do povo com ela. Veja, se ele queria ministrar a conversão, liberar as vidas, e ela era uma só, agora não era só ela, agora era ela e toda a cidade junto com ela. Se nós entendermos, quando você é grato ao que Deus faz, você muda a tua perspectiva. Ele naquele momento sabia que ele estava ali e era grato a Deus por ter lhe enviado, estabelecido ele na terra para trazer a salvação ao homem. Ele não pensava: ai meu Deus, quantos dias falta para acabar? Quantos dias falta para mim ir para a cruz? Quantos dias falta para que eu seja realmente sacrificado e possa trazer salvação para esse povo? Não. A vontade dele era alcançar todos aqueles que ele pudesse, todos aqueles que ele conseguisse. Ele queria alcançar um a um e dar a eles o quê? A presença de Deus. Ele era grato ao Pai, por isso ele tinha a salvação para entregar a quem fosse necessário. Ele estava ligado a Deus de uma forma diferente. Os seres humanos não entendem muitas vezes, porque Jesus, ele está sempre disponível. Ele não faz acepção de pessoas. Diga: Jesus não faz acepção de pessoas. Fala: quem faz acepção de pessoas é o ser humano. Jesus não faz, é o homem que faz. É o homem que reclama,
é o homem que diz que a igreja cobra demais, é o homem que diz que a palavra de Deus é difícil, é o homem que coloca tantas barreiras, tantos impedimentos. Se você vê ali os jornais da Europa e até da Ásia, eles informam que tem muitas outras religiões, principalmente o islamismo, mas que hoje, sabe o que mais está imperando e começando a acontecer lá? São jovens que estão se transformando em ateus, desacreditando de qualquer Deus, e eles dizem isso para poderem cometer pecados sem ter o sentimento de culpa. O repórter foi lá perguntar, ele falou assim: quando a gente segue uma religião, a gente fica assim preocupado, porque não deve matar, porque não deve se prostituir, porque não deve isso, deve aquilo, então a gente abole logo, tira logo. É um povo ingrato, ao invés de reconhecer o amor de Deus, prefere tirar Deus da parada para eles poderem pecar sem sentimento de culpa. Jesus não tem esse lado, Ele está à disposição. Cada pessoa que recebe a Jesus, cada pessoa que aceita mudar o caminho, se corrigir, se reposicionar, Ele ama você de uma forma especial, e por esse motivo é importante você saber uma razão para você ser grato a Jesus, porque apesar de você muitas vezes ir para o mundo, quando você volta Ele está assim, sobe aqui, vamos no colo. Você às vezes peca lá, fala uma porção de coisas erradas, e Ele continua olhando para você com o mesmo amor, com a mesma dedicação, com a mesma vontade de mudar e estabelecer a tua vida. Então nós temos que ser gratos a Jesus, porque Ele sempre está à disposição para fazer sinais, para mudar as nossas vidas. Segunda razão para sermos gratos a Jesus: Jesus veio para os perdidos. Diga, perdidos. Já pensou? Ele podia elitizar: eu sou Deus, vim do céu, tenho coisa boa para entregar, e não vou entregar para qualquer um não, vou começar a separar. Vou separar. Você tem tido qual comportamento? Você tem raiz judia, você nasceu, de Israel, você faz parte dessa árvore genealógica. Qual é a sua posição? Não, Ele veio para todos, alguns o receberam. Ele tem um amor para tomar você, para abençoar você. Olha o que ele diz: entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Meu irmão, naquela época, alguém aqui ter essa doença, ter essa lepra, era considerado incurável. Existia uma cidade próximo, que era uma cidade de refúgio, que eles falavam, que os leprosos iam morar lá. Existiam algumas rochas no meio do caminho, que toda vez que as famílias e tudo, eles se encontravam nesse lugar, mas não se aproximavam. Então primeiro ia lá, a família punha lá o alimento lá em cima, e saía para fora, para trás, ia longe, ficava de longe. E aí eles iam lá e pegavam o que estava sendo entregue para eles, para não ter nenhum contato, nem nenhuma proximidade. E Jesus, de repente, eles vão lá pedir a misericórdia. A lepra, cai dedo, faz buraco aqui na lateral do nariz, a pessoa vai se desfacelando. É um negócio horrível. E ninguém sabia, não tinha como curar as pessoas. Quando era curado era um milagre, alguma coisa que eles não sabiam nem explicar. Mas de repente eles vão até Jesus e vão pedir para Ele misericórdia. Mas Jesus veio para salvar. Diga, Jesus veio para salvar. Ele não está procurando salvos, Ele está procurando as pessoas que precisam ser salvas. Ele está procurando abençoar as pessoas que têm necessidades. Por isso Ele veio para os perdidos. Ele está se colocando à disposição daqueles que não encontram saída para as suas vidas, daqueles que não sabem o que vão fazer, como vão fazer, e Jesus se disponibiliza para que isso aconteça. E isso é importante. Jesus sempre está disposto a socorrer o ser humano, a criação exclusiva de Deus. Por que Ele quer salvar tanto o homem? Porque foi criado por Deus, e o homem veio de Deus, e deveria, depois de terminar na terra, voltar para Deus. Seu espírito deveria de voltar para o Senhor, e Ele cuida para que você tenha essa chance,
Por isso nós temos que ser gratos, porque Ele veio para os perdidos, porque não era para estarmos distantes, mas pelo pecado se distanciou, pelas coisas do mundo se mantém distante, e às vezes até se perde mais ainda, morre sem salvação, e Ele está aí buscando você, disposto a te socorrer, a te abençoar. Terceira razão para sermos gratos a Jesus: Jesus nunca quebra os princípios de Deus. Diga: Jesus nunca quebra os princípios de Deus. E Ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Quando Jesus está dizendo para aqueles leprosos: ide, mostrai-vos aos sacerdotes, Ele estava automaticamente dizendo que eles estavam sendo curados. Era lei. Quando eles eram curados, só que eles faziam diferente. O normal era, quando alguém era curado, depois de estar curado, vai até o sacerdote, para mostrar, para sacrificar, e para que o sacerdote dê a bênção. Só que aqui, eu não sei se você percebeu, mas Jesus não fez dessa maneira. Ele olhou para eles pediram a misericórdia, a cura, e Ele falou: então tá, vocês estão curados, vão se apresentar para o sacerdote. Ele inverteu. É como se Ele dissesse: eu vou te dar a chave, então você já tem a porta para abrir. Eu vou te dar gasolina, porque você já tem um carro para andar. Eu vou te dar o dinheiro, porque aí você já vai lá e compra a casa que você quer. Ele estava fazendo com eles o cumprimento da lei. A lei dizia: toda vez que alguém era curado, tinha que passar pelo sacerdote para ser abençoado, para dar a sua oferta. E Ele não discute nada. Ele já manda eles direto: vai, já saiam daqui, vão. Tanto é que um deles só percebe que está sendo curado no caminho. Ele sai andando e de repente ele percebeu que a lepra tinha ido embora. E ele faz o quê? Retorna. Quando nós entendemos isso, a gente percebe o seguinte: Jesus, Ele não quebra princípios, Ele não cria leis à parte, Ele não faz nada que seja contrário. Se Ele é contra bebida, vícios, qualquer tipo de pecado, Ele não vai dizer: olha, eu sou contra, mas de repente a Renata pode pecar, ela está livre, ela pode. Não, o Felipe não pode, ele não faria isso. Ele tem um princípio, ele tem uma norma, ele tem algo que rege. Se é pecado para um, é pecado para os três, é pecado para todo mundo. Não escapa essa situação. Então Jesus nunca toma uma atitude que vá contra a palavra de Deus. Ah, mas apóstolo, isso é ruim, e aí, se eu precisar de uma coisa diferente? Meu irmão, isso é ótimo. Por quê? Porque você sabe, se você ouviu a palavra dizendo que Ele cura todos nós, Ele não faz acepção de pessoas, então você já está pronto para ser curado. Não há acepção para a tua vida. Há uma norma de procedimento que inclui todo mundo, mas você está dentro, você também está incluso. A bênção também é para a sua vida, também é para você exercer aquela posição, para poder receber aquilo que é teu por direito, por herança. Todos faziam as ofertas com prazer, porque eram curados. Então, quando eles chegavam ao sacerdote, eles pegavam emprestado de qualquer maneira, mas faziam. Por isso todos foram correndo falar com o sacerdote que o milagre já estava determinado, já estava sobre eles, já tinha vindo sobre eles. E isso precisa ficar no nosso coração, né? Ele não quebra princípios. Por isso eu tenho convicção que o milagre já está determinado para a minha vida. Quarta razão para sermos gratos a Jesus: o reconhecimento de onde vêm os nossos milagres. Você reconhece que o teu milagre vem do Senhor? E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Opa! Olha, nós já falamos que samaritano e judeu não conversavam, mas ele foi o que melhor e mais rápido reconheceu o milagre para a vida dele. Ele reconheceu: Jesus me curou, Jesus me libertou. Ele voltou, ele esqueceu do sacerdote. É importante, eu vou lá no sacerdote, mas primeiro eu vou em Jesus. Ele sabe que as coisas físicas passam pelas coisas espirituais. Jesus estava ali como uma simbologia de Deus, da presença de Deus, dos sinais de Deus. Cumprir aquilo que era determinação, ele falou: eu posso fazer depois,
Mas antes eu preciso adorar a Deus, antes eu preciso adorar a Jesus, antes eu preciso ser grato a Ele, preciso reconhecer. Por quê? Porque ele sabia que o milagre veio daquele homem, daquele Jesus, daquele homem que era o Filho de Deus, que estava ali colocado, fazendo sinais e maravilhas no lugar. Nós muitas vezes queremos agradecer tudo e todos. Olha, eu consegui uma porta de emprego, coisa maravilhosa, então eu vou comprar um presente, vou levar lá para o fulano que ajudou a abrir a porta de emprego, e depois eu vou levar o outro fulano que também ajudou a almoçar, e eu vou, e o testemunho na igreja, e a tua oferta de agradecimento, como é que fica? Ah, mas espera aí, foi eles que ajudaram. Você acabou de dizer que Deus não tem parte nesse negócio. Então o primeiro a honrar é Deus, é o Senhor Jesus Cristo, é a manifestação espiritual para a realização física. Deus em primeiro lugar sempre trará a resposta. Olha, o Senhor, eu preciso entender que nós costumamos declarar na Bíblia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, posso todas as coisas aquele que me fortalece, o Senhor me põe por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo, por o caminho virão contra mim, mas por 7 caminhos fugirão de mim. Nós poderíamos citar aqui muitos versículos, mas algo especial precisa ser falado. Somente o meu comportamento poderá confirmar se isto é verdade. Os versículos são maravilhosos, mas o meu comportamento que vai dizer se eu acredito na palavra de Deus ou não. O que eu vou fazer? Quem eu vou honrar primeiro? Como é que eu vou reagir? Veja, os dois comportamentos. Voltou glorificando a Deus em alta voz, caiu aos pés do Senhor com o rosto em terra, dando-lhe graças. Glorificou, se prostrou. Ele estava lá executando o comportamento. Olhando para esses dois comportamentos, nós diríamos: é um judeu com certeza. Fala a verdade, um judeu, né, ligado ali com eles, porque veja, olha o comportamento dele, ele já está pré-determinado, ou já está treinado para fazer isso. Não, não era alguém que apenas, tão somente estava reconhecendo da onde vem o milagre da sua vida. Quantas vezes o novo convertido consegue atingir mais objetivos, consegue fazer até mais sinais, consegue mais bênçãos à sua casa, é mais fiel à sua igreja do que aqueles que já estão há muito tempo na igreja. Mas por quê? Porque ele reconheceu verdadeiramente aquele motivo e aquele momento. Aí as coisas acontecem de uma forma poderosa, né? Você tem convicção de onde vem o seu milagre? Se você entende que é de Jesus, então dá um glória a Deus de verdade. Aleluia. Quinta razão e última para sermos gratos a Jesus: a gratidão é prenúncio da salvação. Se você não é grato a Deus, não adianta você dizer que ama a Deus. Se você não é grato a Jesus, não adianta você dizer que ama Jesus. Se você não é grato ao Espírito Santo, não adianta você dizer que acredita que o Espírito Santo tem que estar na sua vida. Eu só vou atrair aquilo que eu reconheço, aquilo que eu valorizo. É isso que eu vou atrair. O que eu não valorizo, eu não vou atrair. O que eu valorizo é o que eu vou atrair. Quando eu saio, e você pode ver que tem pessoas que são desesperadas por McDonald's, ou por Habib's, ou por pizzaria, ou qualquer outra coisa. Ele tem na cabeça dele toda uma lista: aonde estão as pizzarias, quais são as pizzas que se fazem, aonde é melhor a pizza tal, onde é isso, ele valoriza aquilo, atrai para ele, vira e mexe, ele ganha um cupomzinho de desconto, porque ele está batendo sempre nessas portas. Se você não entender isso, então não há como mudar. Algumas pessoas nem se percebem que Deus está lhe acompanhando em tudo diariamente, ou melhor, dioturnamente, de dia e de noite. Deus está te acompanhando, está acompanhando os seus comportamentos, está vendo como você fala dele, está vendo qual é a prioridade que você dá para ele, como é que você realiza aí as suas coisas. Deus está com os olhos voltados para tudo que nós realizamos, para tudo que nós deixamos de realizar, para tudo que nós valorizamos, para tudo que nós desvalorizamos. E a gratidão é o reconhecimento, é a valorização junto a Deus de tudo que recebemos dele. Veja que ele observa: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Ele está colocando assim: cadê o povo de Deus? Cadê o judeu? Porque ele está colocando, como é que o estrangeiro, aquele que não tinha parte, voltou?
E aqueles que têm parte não voltaram. E olha que eram 10, 9 não voltaram, um voltou. Olha que situação triste. Era para ter pelo menos, vamos falar meio a meio, 5 volta, 5 não. Mas ali, os 9 foram para a família, foram contar para todo mundo, foram se divertir, e esqueceram de honrar aquele que fez um milagre na vida deles, aquele que transformou. Temos que reconhecer a Jesus como nosso Salvador, nosso Senhor, porque só honramos aquilo que valorizamos. Diga: eu só honro aquilo que eu valorizo, aquilo que eu reconheço. Se eu não valorizo, se eu não reconheço, eu não vou honrar nunca, não vai acontecer. Ele disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Peraí, irmão, ele declarou alguma fé? Ele falou: eu voltei porque eu tenho maior fé no Senhor, eu voltei porque eu acredito demais em Deus, eu voltei porque eu quero ser um discípulo de Deus. Ele não falou nada. Ele voltou, glorificou, se prostrou, adorou e ficou ali, só isso. Mas por quê? Porque o comportamento dele estava falando muito mais alto do que qualquer palavra. Todos foram, ninguém voltou. Ele voltou, ele glorificou, ele ajoelhou, ele se prostrou, ele teve ali a paciência de ficar do lado. Será que nós estamos vivendo assim? Será que você está sendo grato a tudo que Deus está fazendo na sua vida? Será que você está comparando as coisas do mundo e as coisas de Deus, e aí tem hora que você não sabe, não sei se eu vou adorar Deus hoje, ou se eu vou lá no mundo, no bailão lá do não sei quem? Não sei. Peraí, eu estou no mínimo sendo ingrato, eu estou comparando duas coisas que são totalmente diferentes. Então eu preciso ter uma convicção de prioridade, de respeito, de responsabilidade, de amor, de justiça e mais que tudo, de gratidão, para que as coisas aconteçam, para que tudo dê certo. Porém, somente aquele que foi prudente foi grato e foi salvo. Os outros foram curados, mas foram salvos? Não. Os outros foram curados, saíram de lá, a lepra foi embora. Agora, salvação só recebeu aquele que foi grato ao Senhor, aquele que reconheceu no Senhor, aquele que se propôs, a estar com Deus. Ele honrou, ele valorizou, ele reconheceu, por isso ele foi salvo. Diga: cura qualquer um pode ter, salvação é para aqueles que têm gratidão no coração, reconhecimento ao Senhor da vida deles. Isso tem que estar registrado, porque muitas vezes as pessoas não entendem esse mistério. Ele quer realmente um milagre, e o milagre vem. E olha, eu vou ser sincero, eu já vi gente sendo curado aí pelo pessoal do candomblé, pessoal de um monte de lugar ser curado. Está certo que depois o diabo cobra, mas é curado. Agora, o que Deus dá não é simplesmente cura, Ele dá salvação, Ele dá vida eterna. Ele não cobra por aquilo que Ele fez, e aí você pode ter uma vida abundante com a tua família, com todo o teu povo. E nós precisamos mudar nosso entendimento, porque a gratidão é a base, o prenúncio da salvação. Sem gratidão não vai existir salvação, sem gratidão não vai existir a manifestação de Deus ao teu favor, porque afinal de contas Ele está esperando o quê? O reconhecimento. Eu recebo a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu recebo, eu tomo posse, eu quero, eu reconheço, e eu sei que sem Ele não seria, por isso eu sou grato a Ele. Sem Ele não aconteceria, por isso eu tenho nele a realização. Ele foi prudente, foi grato, teve aí essa manifestação. A salvação é somente para aqueles que reconhecem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Diga: eu creio que a gratidão está bem aqui dentro do meu coração, e eu preciso exercitar. Amém? Diga: obrigado, Senhor, porque eu estou numa igreja, ela é coberta, tem luz, tem banheiro,
tem colaboradores. Hoje tem até um telão emprestado. Obrigado, Jesus, porque o Marcão arrumou tinta, os irmãos pintaram a igreja. Obrigado, Jesus, porque eu não estava aqui, eu estava bem lá em casa, ou bem lá no encontro, mas tinha gente aqui passando rolo no chão. Eu estava lá cuidando, né, da pipoca, né, no micro-ondas, mas tinha gente trabalhando para quando eu viesse, eu pudesse sentar na cadeira limpa. Obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Você entende? A gratidão tem que ser alguma coisa que seja cotidiana na sua vida, que é todo dia, toda hora. Reconheço que Jesus Cristo é o Senhor, reconheço que Ele é o meu Salvador, reconheço que Ele trabalhou por mim. E a gratidão começa nas pequenas coisas, não é nas grandes coisas. Aí eu vou ser grato quando Deus me der um avião. Você não é grato, você é um cara de pau, um safado. Porque você é interesseiro. Eu sou grato quando eu tenho um bom amigo, que às vezes ele não tem dinheiro nenhum, mas ele é uma palavra boa, uma palavra forte, uma palavra que me ajuda, me consola, me orienta. Por isso eu sou grato a ele, porque ele é uma pessoa que, independente de dinheiro, está comigo. Eu sou grato porque eu tenho pastores na igreja que, quando precisa, eles vão, participam, oram, fazem o que for necessário. Eu sou grato porque Deus me deu um trabalho. Puxa vida, eu não sou o presidente da empresa, eu sou um analista, um auxiliar, mas a porta de emprego foi aberta para mim. Eu sou grato a Deus por isso. Você entende? Começar a ser grato é olhar para as pequenas coisas. De repente amanhece o dia e está lá um sol gostoso, você olha e fala: eu sou grato porque eu tenho saúde para poder me levantar e sair lá fora e olhar o sol. Eu sou grato, obrigado, Senhor, te agradeço, porque o sol existe porque o Senhor colocou, e a saúde existe porque o Senhor me deu. Eu respiro esse ar que eu não paguei, está aí, é de graça. Então gratidão é uma coisa que nós começamos a refletir e trabalhar sobre ela nas pequenas coisas. Obrigado, Jesus, porque eu tenho uma esposa, ou eu tenho um marido, ou eu tenho uma namorada ou um namorado, alguém que está comigo, está compartilhando, está acreditando. Você viu o irmão falando aqui, que estava agradecendo a esposa por ter perseverado, agradecendo os amigos por ter perseverado pela vida dele. Tem que ter uma gratidão, não momentânea, mas todos os dias. Obrigado, olha que legal, vocês foram, vocês ajudaram, vocês fizeram, vocês estabeleceram. Eu sou grato a cada um dos colaboradores da igreja. Por quê? Porque sozinho eu não faria. Se eu fosse fazer um encontro face a face sozinho, no máximo que você ia ter ali talvez um lugarzinho, um cantinho, porque limpar, as meninas lá limparam os banheiros, arrumaram tudo, tiravam papel, faziam isso, a cozinha, os irmãos faziam a comida. Eu ia dar ovo queimado para você, porque imagina fritar 50, 60, 70 ovos, até e voltar no primeiro, para o último já tinha queimado. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu uma equipe para poder trabalhar junto, para poder alcançar as vidas. Obrigado, Senhor. É uma coisa que tem que arder no seu coração. Isso precisa ser nas pequenas coisas, porque nas grandes coisas você vai chegar naturalmente. Amém? Diga: eu creio que dentro de mim existem milhões de razões para eu ser grato, tanto a Deus quanto a tantas pessoas maravilhosas. E a partir de hoje eu não vou segurar, eu vou falar para Deus, vou falar para Jesus, vou falar para o Espírito Santo, vou falar para os meus amigos, esposa, marido, filho.